Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a Sandra Macedo, sou professora de Educação Visual e de Educação Tecnológica e coautora do novo projeto de Educação Tecnológica da Raiz Editora para o segundo ciclo, Tecniarte. Este projeto foi concebido tendo como foco dar resposta às necessidades de ensinar e desenvolver os vários domínios da educação tecnológica de forma dinâmica e apelativa para os nossos alunos, jovens da geração tecnológica que necessitam de desenvolver aprendizagens práticas e teóricas na área da tecnologia, conscientes da interação social e ambiental que estas podem ter. Assim, o Manual Tecniarte apresenta os conhecimentos e saberes expostos de forma clara e coerente ao longo dos 5 capítulos, sempre acompanhados de contexto visual apelativo que cativa os alunos e os leva a analisar e explorar além do texto. É exemplo disto o vastíssimo leque de imagens e esquemas que inclui e que possibilitam uma utilização de recursos conceituais e materiais mais completa e uma compreensão mais significativa das aprendizagens explanadas na mensagem escrita. O Manual Tecniarte pode ser também utilizado em contexto de ensino-aprendizagem na estratégia da aula invertida, pois qualquer professor pode lançar um tema a partir do projeto e cria, ou através da exploração do manual e de todos os seus recursos. Os alunos podem assim fazer uma aprendizagem prévia autónoma que nos permite depois uma abordagem mais contextualizada e profunda, logo mais efetiva a médio e longo prazo do conteúdo que queremos ensinar. Para a construção de um perfil de cidadão capaz de apreciar e considerar as dimensões sociais e culturais, apresentamos também a rubrica Podes Visitar. Esta rubrica consiste na proposta em contexto de visitas de estudo que podem ser realizadas pela escola ou em família, sendo todas acompanhadas de um guia exclusivo no dossiê do professor que contém a informação necessária para a marcação da visita de estudo e acompanhamento dos alunos, como podemos ver neste exemplo. E como as visitas a monumentos históricos e museus ajudam a despertar a curiosidade do aluno, esta rubrica também o ajudará a conhecer a arte e o património que nos rodeia, assim como a sua história, o que pode ser um ponto de partida para despertar a sua curiosidade pela obra de arte, pela técnica e pelos materiais utilizados no seu desenvolvimento e concretização. Neste enquadramento, temos ainda 2 suplementos que articulam com o manual os cartazes e a oficina de ideias. Os cartazes são uma peça complementar em que o conteúdo já exposto no manual é apresentado de forma resumida e apelativa. Podem estar presentes na sala de aula com caráter informativo e podem ser utilizados de forma interativa com os materiais manipuláveis disponíveis no dossiê do professor que os completam, permitindo uma utilização mais lúdica ou de caráter avaliativo, formativo ou sumativo, consoante o objetivo de cada colega. A peça Oficina de Ideias foi concebida com o intuito de promover a apropriação e ativamente desenvolver a capacidade de comunicar, respeitando os outros e as regras do jogo e da comunicação entre pares e em sociedade. Este complemento é um jogo constituído por 46 cartões associados a conceitos ou imagens apresentados e explorados no manual. Permite uma exploração conjunta em sala de aula, indo além do objetivo do jogo e facilitando o maior conhecimento dos materiais e técnicas de concepção e de trabalho, possibilitando também um trabalho individual do aluno, solicitado pelo professor, incentivando a autonomia e o desenvolvimento do estudo individual. Usado como jogo, consiste num conjunto de cartões que podem estar na posse do professor ou dos alunos, conforme a possibilidade de exploração escolhida, para os quais existe um conjunto de perguntas pré-definidas. Contudo, com base nos cartões, qualquer exploração pode ser feita tornando muito vasta e criativa a sua utilização. Para apoiar o professor, existe um guião de exploração que inclui as perguntas com as respectivas soluções e regras de jogo. Além destes recursos e rubricas, disponibilizamos ainda em contexto no manual interativo PowerPoint, vídeos e interatividades, cuja finalidade é, uma vez mais, enriquecer a experiência de aprender e facilitar a tarefa de ensinar. A exploração destes recursos pode servir como ponto de partida, como complemento ou como súmula de uma aprendizagem.
No âmbito dos recursos e utilizações tecnológicas, o Tech in Art responde às necessidades de desenvolver e mobilizar conhecimentos, modos de pensamento e ações operatórias, assentes nos recursos científicos e técnicos das realizações tecnológicas através do Interpreta e Cria, Experimenta e Cria do manual e do caderno de atividades que o complementam. Contextualizada no manual, o Interpreta e Cria é uma rubrica que desafia os alunos a fazer depois de olhar e de ver. Permite a concretização direcionada de um produto final no qual a possibilidade de desenvolvimento criativo e comunicativo se encontra sempre presente. O Experimenta e Cria é uma rubrica onde os alunos experimentam e criam, utilizando linguagens, códigos e recursos técnicos e científicos específicos, elementos da comunicação e o estudo das suas inter-relações. As atividades, além da realização orientada, incluem uma listagem do material necessário para a sua concretização, podendo ainda direcionar os alunos para o caderno diário, um suplemento incluído no caderno de atividades. Este suplemento é um suporte para desenvolvimento das tarefas do Interpreta e Cria e do Experimenta e Cria. Pode ser utilizado por indicação do professor ou livremente, servindo como forma de desenvolvimento pessoal e de aprendizagem dos alunos. Quando solicitado pelo professor, pode ter um caráter obrigatório em contexto de trabalho de consolidação para casa ou como trabalho de desenvolvimento e de interpretação na sala de aula. O caderno de atividades é um suplemento criado para fomentar a necessidade constante do analisar, fazer e criar. Pode ser utilizado por recomendação do professor ou por alta recriação do aluno, uma vez que é composto por uma parte destacável para a realização das atividades, devidamente orientadas e explicadas, que estão enquadradas nos contextos teóricos resumidos que se encontra na lateral fixa do caderno, permitindo ao aluno, após a realização e destaque das atividades, ficar com um instrumento de formato de agenda que pode acompanhá-lo também no desenvolvimento de aprendizagens tecnológicas futuras. Tal como as atividades do Interpreta e Cria, as atividades do caderno de atividades podem ser concretizadas por solicitação do professor em contexto de sala de aula, trabalho de consolidação para casa ou ainda como caráter avaliativo, formativo ou sumativo, para o qual concebemos grelhas com propostas de exploração dos objetivos pretendidos. Estas existem no dossiê do professor em formato físico, mas também em formato editável na escola virtual, totalmente adaptáveis às necessidades de cada um. Neste domínio apresentamos ainda um recurso que pode ajudar os alunos a fazer depois de ver. São as dicas com arte, pequenos vídeos em que os alunos podem ficar a conhecer dicas e truques ou apreender conceitos e aprendizagens de forma prática e lúdica, com uma linguagem simples e um discurso descritivo e claro quanto ao que é explorado. Existem diversos tipos de arquitetura que podes observar, por exemplo, em construções habitacionais, comerciais, empresariais, comemorativas, defensivas ou religiosas. A experimentação e criação, além das inúmeras atividades e desafios que o professor pode criar para desenvolver com os seus alunos, através de todos os componentes do projeto Tech in Art, está reforçada no projeto ICRIA. Esta rubrica, posta em contexto, fomenta a criação de um sistema próprio de trabalho, promovendo, incentivando o método de resolução de problemas, levando à exploração, experiência pessoal, reflexão e criação de um produto final, adquirindo conhecimentos e conceitos de forma autónoma, fomentando o estudo autorregulado. Assim, o projeto ICRIA permite ao aluno encarar e resolver pequenos desafios, desenvolvendo e aplicando a sua criatividade de forma própria e única e pressupõe uma articulação vertical na disciplina em que a consecução das competências vai sendo aprofundada numa lógica de ciclos de estudo. Pretendemos, assim, nesta organização dinâmica do projeto, proporcionar ao aluno uma variedade de atividades e experiências com recurso a diversos materiais que permitam estabelecer relações de ciência, tecnologia e sociedade.
No projeto TecniArt para apoio do trabalho mais burocrático do professor, disponibilizamos 2 suplementos que são o dossiê do professor, que contém grelhas de avaliação do caderno de atividades de que já falamos, fichas de trabalho com 3 níveis, fichas de avaliação com 3 níveis, fichas de diagnóstico, roteiros de visitas de estudo, como vimos na rubrica Podes Visitar, materiais manipuláveis e imagens que complementam o trabalho com os cartazes que o professor pode usar em sala de aula e que também já referimos. E o essencial do professor, onde são apresentadas propostas de atividades de articulação curricular para trabalhar em articulação com outras disciplinas estruturadas no Projeto e Cria e no Interpreta e Cria no manual. Além disso, podemos encontrar o documento oficial das aprendizagens essenciais em articulação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, planificações e outros registros do professor. O essencial do professor simplifica o nosso dia-a-dia, pois aqui colocamos apenas o que é fundamental para levar para a sala de aula. A partir desta base, cada professor poderá acrescentar ou retirar aquilo que quiser, de acordo com as suas necessidades, funcionando como um caderno inteligente. Estes materiais serão disponibilizados em formato digital e ou editável, possibilitando a cada um a adaptação à sua realidade. Obrigada por terem estado desse lado. O TecniArt é o resultado de largos anos de experiência enquanto docentes de educação tecnológica. Durante esses anos, fomos recebendo feedback e sugestões de vários colegas de norte a sul do país e ilhas que nos dão a certeza de que este projeto representa não só a nossa paixão pela tecnologia, mas também uma resposta concreta aos desafios diários dos professores de educação tecnológica do 2º ciclo do ensino básico. Neste novo ciclo, faça uma escolha segura e conte com o TecniArt para tornar os seus alunos mais capazes de conhecer, interpretar e comunicar a tecnologia que os rodeia.